Bom, seja muito bem-vindo, meus queridos, para mais um vídeo aqui no canal do Rex. Eu sou o Rex, né, apresentador aqui do canal, e hoje eu tô aqui para falar de mais um anime, na verdade de um anime que eu já falei aqui, e eu tô falando sobre Aharen, né, para quem quiser o nome completo, Aharen-san wa Hakarenai, um anime que tem 12 episódios e acabou basicamente agora, aí, pelo volta do dia 17/6 de 2022, e é um anime bem interessante que eu queria conversar com vocês justamente porque é um anime que eu gostei demais e tem personagens que eu gostei muito. E bom, eu fiz um vídeo só pro Raidou aqui, né, no canal, porque eu achei o Raidou muito legal, mas eu queria fazer esse vídeo falando de todos os personagens como um todo, falando do anime como um todo, justamente porque foi algo que eu achei bem legal, um anime muito bem feito. E até o último episódio tem várias referências e coisas que fazem bastante sentido, tudo bem? Bom, então vamos começar contando sobre o que o anime. Basicamente o anime é sobre um garoto que entra numa escola e ele tinha problemas sociais, né, de fazer vários amigos e tal. Então ele entra dentro dessa escola determinado a fazer amizades. E aí ele encontra uma garota que basicamente senta ao lado dele e decide que vai tentar começar uma amizade com ela, né? Isso já é um ponto importante, inclusive, tá, gente? Porque eu vejo muitos animes que tentam ficar, tipo, colocando garotas ou garotos que vão simplesmente, magicamente mudar a sua vida, sabe? Você não tem que tomar iniciativa nenhuma, a pessoa simplesmente vai se interessar muito por você e, pá, mudar a sua vida inteira. E isso já é uma coisa que me incomoda bastante em vários animes, porque você tem que tomar uma atitude, você não vai mudar de vida fazendo a mesma coisa que você faz sempre. E a Harem já combate isso mostrando justamente isso. O protagonista, ele teve essa proatividade de tentar mudar como ele vive e tentar fazer uma amizade. E bom, ao lado dele tem uma garota que tem problemas de medir espaços, né? Ela fala muito baixinho e por conta disso ela tem muitos problemas para fazer amizade, porque ela acaba se aproximando muito das pessoas. No Japão é um país bem conservador, então isso é bem problemático. E aí as pessoas acabam não fazendo amizades com ela, né? E aí a Harem, que é a garota, né, que está sentada ao lado dele e tem esse problema, sofre muito com isso. E bom, basicamente o anime é sobre o relacionamento dos dois, relacionamento de amigos mesmo, né, durante o anime, onde basicamente eles vivem várias cenas juntos e vários cenários juntos, vários momentos de uma amizade bem bonita entre os dois. E basicamente nessa amizade em que os dois estão vivendo, a gente vai vendo vários episódios e vai se divertindo com eles, porque o anime justamente tem aquela pegada meio que de, sei lá, eles vão fazer uma batalha Pokémon. Então ele transforma o cenário numa batalha Pokémon gigante e fica parecendo uma coisa meio épica, mas é simplesmente comédia, tá? Engraçada. E realmente o anime faz isso muito bem. Então é um anime que acaba se tornando extremamente divertido e muito legal de se assistir. E, bom, por conta disso, o Aharen-san acaba se tornando um anime bem legal. Mas pra quem tá escutando isso, deve imaginar que, bom, então não é um anime pra eu levar a sério, afinal, é um anime meio que de fantasia, digamos assim, já que ele não mexe com nada muito sério, né? Mas, na verdade, não. Na verdade, bem longe disso. Depois de um tempo assistindo esse anime, você começa a perceber que as relações que estão acontecendo de amizade, ou se tiver algum desenvolvimento amoroso, e vai lembrar que tem várias relações no anime, então não achem que eu tô falando só dos protagonistas, ou se eu estou falando dos protagonistas ou não. Isso é uma coisa que você só vai saber assistindo o anime, ok? Deixando bem claro. Basicamente, essas relações elas vão amadurecendo de um jeito muito interessante. Muito interessante porque ele é orgânico. Ele demora pra acontecer e vai acontecendo episódio por episódio cada vez mais em simples ações de dia a dia e realmente ações de cotidiano, coisas muito normais e que o anime torna elas especiais. Basicamente, quando eu falo que o anime faz elas ficarem grandes e totalmente ilógicas e ridículas, e a comédia do anime parte muito disso, né, de uma situação ficar absurda, a gente tem que pensar que talvez a situação seja absurda na cabeça dos personagens. Sim, o que eu tô querendo falar é que a Harem-san pode significar simplesmente a imaginação dos personagens. Então a gente tem a Harem, que é uma garota ali por volta dos seus 14 e 15 anos, que tá no ensino médio e tá precisando desesperadamente dessa companhia, dessa amizade. Enquanto a gente tem o próprio protagonista, o Raidou, que também tem essa idade e sempre imagina esse tipo de cenário. Ou seja, são duas pessoas com uma imaginação extremamente fértil que são juntas e engrandecem as situações em que eles estão juntas. Basicamente são só adolescentes aumentando as situações em que eles estão passando. Algo extremamente normal e comum que a gente vê
e que o anime na verdade tá mais mostrando pra gente isso do que de fato inventando a roda ou querendo mostrar uma situação ilógica. Pelo menos na minha visão, o que o anime tá fazendo é pegar algumas situações totalmente cotidianas dos dois e torná-las absurdas, porque na cabeça de um adolescente, e bom, eu já passei por ser um adolescente, vocês também, a gente imagina aquelas situações como situações absurdas, e por isso que esse anime começa a fazer muito sentido, porque por mais que ele pareça um anime absurdo, que a comédia dele vem do absurdo, na verdade depois você começa a perceber que não é nada disso, é um anime bem orgânico, que mostra o dia a dia dos personagens, o amadurecer dele e o amadurecer das relações deles e aquelas situações absurdas e extremamente engraçadas que o anime mostra, bom, na verdade podem ser só fruto da imaginação dele. Bom, e aqui vai uma pequena frase do último episódio que revela que essa minha teoria na verdade faz total sentido. E essa frase seria justamente esse momento. Ah, Lupinas ね。そうだね。綺麗だね。花言葉がぴったりだと思って。ルピナスの花言葉。想像力だね。Sim, a flor que aparece no último episódio significa imaginação. Isso na verdade não é o foco, tá? Isso é uma coisa bem secundária e tá bem sem sentido pra quem não assistiu o anime, essa cena. E eu queria deixar assim mesmo pra não dar spoiler. Mas o que isso mostra é que o anime realmente se preocupa em falar que tem alguma relação com imaginação. Ou seja, realmente, provavelmente, esse anime vai sim ter a ver com essa imaginação, com engrandecer das situações por conta dos personagens. E, bom, falar de personagens, a gente pode falar dos mais diversos personagens. Tem um vídeo só do Raidou, então eu não vou ficar me dedicando a ele, o vídeo tá aqui no card. Mas o Raidou eu posso falar que é um personagem muito legal, porque além dele fazer as coisas para a Harem, ele também é um personagem que sabe o que falar. E sobre a Harem eu posso falar algo bem parecido. Na verdade a Harem é um pouco diferente, porque o Raidou faz muitas coisas pela Harem, mas muitas vezes essas coisas entram nessa imaginação do absurdo, sabe? Então a gente não consegue dimensionar de fato tantas as coisas que ele faz. Mas já a Harem, se a gente for pensar, bom, de cotidiano, ela faz muito pelo Raidou. Por exemplo, as marmitas que o Raidou come ao longo do anime e tudo mais, todas são cozinhadas pela Harem. Inclusive tem episódios que ela fala que deixou de dormir só pra tentar fazer uma marmita melhor pro Raidou. Algo que é totalmente cotidiano e normal e que mostra como ela se preocupa com ele. Além disso, tem a melhor amiga dela, que fica perseguindo ela durante o anime todo, e ela sempre mostra uma preocupação absurda com a garota, mostrando o quanto que essa menina é empática, e que por mais que ela não seja uma menina que saiba medir espaços e tudo mais, ela consegue muito bem se preocupar com todos à sua volta, com muita dedicação e com muita qualidade. De fato, a gente consegue ver como que a Harem tem uma personalidade muito interessante, que por mais que pareça desinteressada e não muito animada, na verdade ela está sendo bem observadora quem está à sua volta e se preocupando ao extremo com quem está ali. A Harem, na minha visão, é com certeza um exemplo de pessoa, assim como o Raidou, é claro. E falando dessa amiga da Harem, o anime também dá um choque de realidade muito interessante. E, bom, agora tem um spoiler. Então, eu acho que eu já dei uma boa propaganda do anime. Pode ir procurar ele, mas se você quiser seguir agora, vai ter alguns spoilers. Então, eu quero que você esteja preparado pra isso, ok? Ok. Bom, a partir do episódio 10, começa um desenvolvimento amoroso entre o Raidou e a Harem. E, basicamente, esse episódio é muito interessante porque a Harem vai se declarar pro Raidou, mas essa melhor amiga deixa bem implícito que gosta realmente da Harem de outro jeito. E ela não tem coragem de assumir. E isso eu achei uma bela sacada do anime. Afinal, é muito importante que o anime mostre pra quem tá assistindo: amigo, você tem que tomar atitude, você tem que ser você mesmo, você tem que fazer as coisas e fazer por você e não só pelo outro. E basicamente essa melhor amiga, ela sempre faz tudo pela Harem e não aproveita do que ela tá fazendo, então ela fica mais infeliz, então isso acaba não conquistando tanto a Harem romanticamente. E ao mesmo tempo ela acaba tendo medo de se declarar, tendo medo de falar, e isso faz com que as coisas nunca possam acontecer entre elas. Ou seja, esse anime ele realmente mostra o quanto que a gente precisa ser ativo se a gente quer encontrar e conseguir alguma coisa. E, bom, vale lembrar também aqui que no final é muito interessante o quanto ela se preocupa com a amiga e, melhor, ela percebe que o melhor pra amiga é estar com o Raidou. Então, ela acaba aceitando o amor entre eles e tentando partir para uma próxima. Inclusive, se a Harem erra em algum momento desse anime, é no último episódio.
Na verdade, não no último, mas no momento que ela fala pra amiga que não começou o namoro com Raidou e ela já acredita que ela tem uma chance. Pra mim, esse foi um dos momentos mais dolorosos do anime, porque basicamente a gente sente que aquela melhor amiga da Harem tá acreditando que pode acontecer alguma coisa porque não rolou um namoro, mas na verdade não, só foi uma informação mal passada. E isso acabou doendo bastante em mim, mas eu achei um bom choque de realidade pra gente não se deixar enganar ou iludir por informações cortadas ou particionadas que às vezes não querem dizer tudo, sabe? Bom, basicamente é um anime bem interessante, bem complexo, como vocês podem ver, que tem várias sessões. Inclusive tem um casalzinho entre amigos ali do lado, que tá se formando, e também tem um romance bem legal mesmo. E, bom, é bem interessante também como essa melhor amiga da Harem mostra bem claramente como ela tem medo de perder a Harem. Afinal, é a melhor amizade, tudo que ela viveu de bom tem ligação com a Harem. Então, ela não quer perder a Harem. E eu acho que isso é muito comum quando a gente tenta ser o amor da pessoa. Você sabe que você não vai conseguir, vai perder todos aqueles grandes momentos que você tem com uma pessoa que te causa aquilo. É muito difícil adaptar isso, mas é uma coisa que a melhor amiga da Harem vai ter que se adaptar. E, bom, é a parte eu acho que talvez até triste do anime, pensar nela, né? Mas, basicamente, pensar no Raidou, na Harem, inclusive nessa personagem, assim como nos amigos, e verem que são bons personagens bem criados e bem interessantes, pra mim faz com que a Harem seja um anime muito especial e que você, eu recomendo de coração, deve acompanhar esse anime, tudo bem? É isso, meus queridos, quero pedir seu like, seu comentário, sua inscrição, muito obrigado, e agora eu fui!